Boa noite, minhas queridas amigas, meus queridos amigos do programa Semente Abstrata. Nesta sexta-feira, dia 20 de janeiro de 2023, eu sou João Paulo Hack Miranda e falo diretamente das ondas da Rádio Vibe Mundial 95.7 FM, diretamente de São Paulo, Brasil, para o mundo, para você, meu querido, minha querida ouvinte, e também para você, meu telespectador e minha telespectadora, já que esse programa está sendo veiculado na rádio agora e ainda hoje será publicado o vídeo no YouTube, no nosso canal Semente Abstrata, youtube.com/Semente Abstrata. Gente, hoje nós teremos mais uma edição especial do programa Semente Abstrata, com quase 1 hora de duração. Estamos começando agora às 19 horas, hoje excepcionalmente estamos começando meia hora mais cedo e vamos estar juntos até às 20 horas, mais precisamente até às 19h55. Então teremos bastante tempo para falar, para propor ideias, propor reflexões, enfim, né, para a gente poder aí bater um papo legal nesses próximos 55 minutos. Vamos fazer um pequeno intervalo na metade do programa, às 19h25, e depois voltamos com o segundo bloco. Tá bom, pessoal? Então, vamos trazer o tema do nosso programa de hoje. No nosso penúltimo programa, eu falei um pouco sobre os mundos subterrâneos, o mistério dos mundos subterrâneos, dos mundos internos, Badagas, Duat, Agartha e Shambhala. E muitas pessoas me pediram para falar um pouco mais sobre esse tema, dado o interesse que ele desperta, a curiosidade e o interesse. Porque podemos dizer que, para a maior parte das pessoas, isso parece uma grande loucura. A existência de mundos, né? A existência de vida, a existência de consciência dentro do nosso globo terrestre. Inclusive eu me incluo nisso. A primeira vez que eu ouvi essa teoria, enfim, não é? Essa história, eu achei um absurdo. Mas, no decorrer aí de vários anos de estudo e principalmente de vivências dentro do caminho da iniciação, eu faço parte da escola Sociedade Brasileira de Eubiose, que é uma escola iniciática brasileira, e a eubiose, os ensinamentos da eubiose são muito relacionados à existência dos mundos interiores, não é? Então, conforme eu fui estudando e como eu repito, vivenciando esse caminho da iniciação, a senda do glorioso caminho da iniciação, hoje eu posso dizer a vocês que eu não tenho dúvidas, né? Eu tenho absoluta convicção da existência desses mundos, né? São mundos, são dimensões. E é claro que, como o próprio caminho da iniciação nos ensina, você não deve, você que está me ouvindo, você que está me vendo, você não tem que acreditar nisso que eu estou trazendo. Você não tem que aceitar e acreditar, tá certo? Porque não é assim que funciona, não é? A minha convicção, a minha verdade é minha. Você não tem que seguir a minha convicção. Você deve procurar trabalhar a sua convicção. Então, na iniciação, no caminho da iniciação, numa escola iniciática verdadeira, na primeira aula já se ensina: não acredite em nada do que eu falo aqui. Não tenham como verdade, mas também não se feche.
né? Simplesmente não se feche e fale, isso é um absurdo, isso é uma imbecilidade, vocês são todos loucos e deixa eu ir embora. Não, também não adotar essa postura. Manter uma postura aberta, não é? O coração aberto e sempre questionando e procurando se inteirar, procurando se familiarizar com o tema e também procurar vivenciar as suas experiências mais internas, as suas experiências no âmbito da sua alma. Nós, infelizmente, a maioria de nós somos muito focados no exterior, naquilo que nos rodeia, nessa maia, nesse mundo de ilusão de maia, nessa matrix que nos rodeia. Essa matrix ilusória, a própria ilusão que ela sugere, na verdade, que ela propõe, é justamente de nos manter distanciados da nossa alma, distanciados do nosso interior, da nossa espiritualidade. Então, quando nós ficamos realmente muito focados no exterior, nas aparências, na matéria, nós nos esquecemos da nossa alma, nos esquecemos do nosso coração, do nosso interior, e aí tudo que se relaciona à espiritualidade, tudo que se relaciona à existência de hierarquias superiores às nossas, tudo que se refere à existência de mundos além dos nossos, de realidades além das nossas, parece uma grande besteira, parece uma grande bobagem. E há também aqueles que falam, se não há comprovação científica, eu não acredito. Vocês imaginam quantas coisas, isso sendo absolutamente cientificista, tá certo? Vamos falar como se tá na linguagem da ciência. Vamos voltar aí a 100 anos ou a 200 anos. Imagine se você pudesse voltar ao passado, há 100 anos que seja, e falasse, não é, que hoje existe internet, que existe realidade virtual, iam dizer que você era maluco. Iam dizer que era uma bobagem, iam te internar, iam te execrar, porque não há comprovação. Não, imagine, inclusive porque não há comprovação científica. Então imagine quanto está para ser descoberto, quanto está para ser conquistado, quanto está para ser visto, para ser trazido à tona, coisas que ainda estão ocultas. Elas existem, elas são latentes, elas ainda não se manifestaram, mas elas existem. Elas existem como possibilidade. O mundo das possibilidades é infinito. Então, gente, vamos pensar nisso, vamos refletir um pouco. Eu proponho já essa reflexão no começo desse programa. Tá certo? E aí, como é que fica a questão da comprovação científica, não é? Aí a ciência, ela tem que acabar se curvando, não é? Conforme a evolução vai se processando, tá certo? E é isso que o que existem teorias, não é? No campo da ciência, teorias. Existe uma comprovação científica, mas ela é definitiva, ela é absoluta? Não, ela é uma teoria. A teoria da evolução das espécies, Charles Darwin, ela é uma teoria, tá certo? É que há uma grande aceitação no campo da ciência. Não vou dizer que está errado, tá certo? Mas alguns pontos da teoria da evolução de Darwin, ela é absolutamente oposta ao que nos ensina a sabedoria iniciática das idades, a Gupta Vidya, tá certo? Que é a fonte aí a fonte do nosso estudo, tá certo? A fonte da ciência que nós procuramos aqui estudar e trazer um pouquinho na medida dos nossos limites, trazer um pouquinho para vocês aí semanalmente no nosso trabalho, no meu trabalho aqui no Semente Abstrata. Tá bom, pessoal? E aí, vamos tratar então,
Hoje vou falar sobre a Terra Oca, a teoria da Terra Oca. Tá certo? É uma teoria, tá? E os mundos internos e os fenômenos ufológicos, os OVNIs. Esses fenômenos estão relacionados aos mundos internos, à Terra Oca. E vamos também trazer, eu vou trazer aqui, falar um pouco sobre a experiência do Almirante Byrd, um aviador norte-americano que na década de 1940 e na década de 1950 penetrou, né, com o seu avião, penetrou o interior da Terra pelo Polo Norte, na calota norte, em 1947 e em 1956 pelo Polo Sul, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Tomando aqui meu cafezinho. Gente, existe um livro que é muito interessante, é um livro muito curioso, muito interessante, que é esse aqui, A Terra Oca. Escrito, a Terra Oca, o subtítulo é A Descoberta de um Mundo Oculto. O autor é Raymond Bernard. Esse autor é um alemão ou austríaco que se mudou para o Brasil, né, um pesquisador, e ele se mudou para o Brasil e faleceu no Brasil. Ele morava em Santa Catarina e foi um grande pesquisador nessa área da Terra Oca e dos fenômenos ufológicos. Ele foi um grande ufólogo, Raymond Bernard, e ele escreveu esse livro falando sobre os estudos dele e também sobre a história do Almirante Byrd. Pois bem, pessoal, vou começar falando sobre a fascinante história, ainda pouco conhecida, do Almirante Byrd. O Almirante Byrd era um oficial da aeronáutica norte-americana, e ele, em 1947, logo após a Segunda Guerra Mundial, ele ele participou de uma expedição no Ártico, tá? No hemisfério norte. E a ideia dele era justamente, né, sobrevoar o Polo Norte e ver, né, era uma experiência arriscada, tá? Mas ele decidiu que ele queria sobrevoar e ver o que tinha além do Polo Norte. E acontece, pessoal, que ele acabou penetrando na própria calota existente, numa abertura existente no Polo Norte. Ele acabou entrando dentro do globo Terra com o seu avião. E ele, naturalmente, ele começou, né, a relatar pelo rádio as suas experiências, o que ele estava vendo. E ele estava vendo um mundo que existia ali, tá certo? Além do Ártico, além de todo aquele gelo. Ele começou a encontrar florestas, começou a encontrar montanhas, lagoas, não é? E começou a relatar isso. Um clima quente, um clima agradável, não é? Começou a ver animais diferentes. Isso foi suprimido, tá, pelo governo dos Estados Unidos. Foi suprimido. E o Almirante Byrd foi proibido de relatar suas experiências. Ele foi proibido de falar a respeito. Mas o Raymond Bernard, ele trouxe também elementos de outros estudiosos, de outros pesquisadores que tiveram experiências semelhantes à do Almirante Byrd, alguns deles através de navegação, através de barcos, né? Pessoas que, através de barcos, acabaram penetrando o interior da Terra e entrando em contato justamente com mundos ali existentes,
certo? Parece realmente uma loucura, não é? Existe essa teoria, pessoal, né? A teoria da Terra Oca, ela começou, e isso aqui eu estou falando do ponto de vista mais científico mesmo, tá? De trabalhos que foram feitos por historiadores, por arqueólogos, por pesquisadores. Eu não estou falando agora do lado iniciático, tá? Do lado de escola de iniciação, de tradição, né, da Gupta Vidya, da sabedoria iniciática das idades, que isso eu falei no programa de 2 semanas atrás, que eu falei de Badagas, Duat, Agartha e Shambhala. É claro que existe relação, tá certo? Né? Porque é lógico, a existência desses mundos pressupõe realmente que a Terra seja oca, tá certo? Mas as teorias da Terra oca, elas já são antigas. Existe um antigo pesquisador chamado William Reed, tá? Escreveu sobre isso em 1906, ou seja, há mais de 100 anos. Um outro também, Marshall Gardner, também norte-americano, em 1920, há pouco mais de 100 anos. Depois, pessoal, houve as expedições do Almirante Byrd, como eu falei, a primeira pelo Polo Norte em 1947. O Almirante Byrd penetrou 2.730 quilômetros, tá certo? 2.730 quilômetros no interior da Terra. E pelo Polo Sul, em 1956, 3.700 quilômetros. Tá? É a mesma distância daqui de São Paulo acredito, até Belém do Pará. Deve ser alguma coisa assim, próximo a 4.000 quilômetros, né? 3.000 de São Paulo até Fortaleza. Quer dizer, muito, né? É uma distância muito grande, é uma distância continental, tá? Aí depois, na década de 50, um pesquisador italiano chamado Amadeo Giannini publicou um livro chamado O Mundos Além dos Polos, que foi um livro de sucesso na época, e a base do trabalho de Amadeo Giannini, ele se baseou nas experiências desses 3 americanos, né, Reed, Gardner e Byrd, e aí depois o senhor Palmer, também americano, ele possuía uma revista, ele era um pesquisador na área ufológica, tá? Na área de OVNIs, e ele tinha uma revista chamada Flying Saucers, né? Discos voadores. E aí o Palmer começou em 1956 a publicar as pesquisas dele e também todo o trabalho do Amadeo Giannini e também desses que os antecederam. E as experiências que estes senhores contam, tá certo? Não apenas da existência de florestas, de mares, de lagoas, de rios, mas também, e de animais, mas também a existência de vida humana dentro da Terra, tá? E isso é bastante interessante, pessoal, porque existem livros, não é? Falando sobre isso. O mais emblemático deles, eu vou trazer os 2 mais emblemáticos, mas existem mais livros que falam disso. Supostamente ambos de ficção. Primeiro, o próprio livro célebre, o clássico de Júlio Verne, Viagem ao Centro da Terra. Júlio Verne era um iniciado, era um auto-iniciado dentro das escolas de iniciação. Júlio Verne não era um ser humano comum. Júlio Verne era ligado a Badagas. Badagas, aí estou falando sobre o ponto de vista, sobre a perspectiva iniciática, tá certo? Badagas é o mundo que nós chamamos o mundo dos Jinas. É o mundo que fala das tecnologias, né? Onde as tecnologias do futuro são latentes.
Então, tudo que há de novidade que se manifesta na face da Terra, de avanços tecnológicos, a consciência vem lá de Badagas. Jules Verne, como um ser de consciência de Badagas, ele acessava, tá certo? Assim como Albert Einstein também era de Badagas, consciência de Badagas. Eles, né, acessavam essa consciência e traziam o futuro para o presente. Por isso que Júlio Verne escreveu sobre vários dispositivos, várias coisas que no final do século XIX, começo do século XX, eram inimagináveis. E depois elas foram inventadas, elas passaram a existir. Né? Naquela época era uma ficção científica. Então, Viagem ao Centro da Terra. E um mais emblemático ainda, pessoal, que é o livro Vril, A Raça do Futuro. Esse livro foi escrito por Edward Bulwer-Lytton. Bulwer-Lytton foi um grande hermetista, foi um grande ocultista rosacruciano inglês. Um grande autor, escreveu vários livros. Sua principal obra é a obra-prima Zanoni, que é um livro maravilhoso, recomendo a leitura a todos. Um livro de altíssimo nível, um romance, tá certo? Uma história cativante, uma história emocionante e altamente hermética, altamente iniciática. O Zanoni não é uma história, Zanoni é uma experiência, tá certo? E Bulwer-Lytton escreveu esse livro, Vril, A Raça do Futuro, né, em que ele fala de dois homens que penetram o interior da Terra e ali eles entram em contato com uma civilização avançadíssima que vivia no interior da Terra. E eles detinham uma tecnologia extremamente avançada e, podemos dizer, essa tecnologia avançada, o que possibilitava, tá certo, inclusive a existência dos vimanas, né, dos discos voadores, dos fenômenos ufológicos, é uma energia inteligente chamada Vril. Isso, inclusive, pessoal, essa parte é histórica. Esse livro do Bulwer-Lytton é de ficção, só fazendo uma parte, depois eu volto. Esse livro do Bulwer-Lytton é uma ficção, entre aspas, tá? Porque Bulwer-Lytton era um grande iniciado também era um ser de Badagas. Bulwer-Lytton, portanto, escreveu de uma forma romanceada falando sobre uma verdade, tá? E aí depois, vejam que isso acabou se tornando uma obsessão, por exemplo, do governo de Hitler, na Alemanha nazista. A Alemanha nazista tinha, né, os hitleristas, os nazistas, eles tinham muito interesse nessa área, tá? Nessa área do esoterismo, nessa área desse conhecimento hermético, só que para usos escusos, para os seus usos infames, as finalidades infames dos nazistas, tá certo? E eles procuravam, tomar essa energia, essa tecnologia Vril. Tanto que na Alemanha nazista existia uma sociedade secreta, nós chamamos de mão esquerda, tá certo? De magia negra, né? Isso é magia negra, mão esquerda, né? Era os nazistas, tá certo? Que chamava a sociedade Vril. Existia também a Thule, tá? Também ligada a esses mistérios, porque aí já entra numa seara das próprias lendas, da própria tradição da mitologia nórdica, no caso, né, que fala de Thule como a terra dos antepassados, a terra imperecível. E essa terra imperecível, segundo a mitologia nórdica, estava no interior da Terra. Tá? Então, era essa a conexão. Pessoal, estamos fechando aqui a primeira parte do nosso programa de hoje e em 2 minutinhos voltamos com a segunda parte.
Meus amigos, minhas amigas, de volta com a segunda parte do nosso programa Semente Abstrata nesta sexta-feira. Bom, continuando, portanto, a falar do mistério da Terra Oca, não é, sobre as expedições do Almirante Byrd, e também agora eu vou abordar um pouquinho mais sobre as questões ufológicas relacionadas à Terra Oca, relacionadas também, não é, aos mundos internos, a Badagas, Duat Agartha e Shambhala. Então, pessoal, vamos ver o seguinte. Existe, como eu falei, um mundo intermediário entre a face da Terra e o que nós chamamos de mundos, vamos dizer, os mundos efetivamente internos, tá? Que no caso são Duat Agartha e Shambhala. Esse mundo intermediário é chamado de Badagas, o mundo de Badagas. Também é conhecido nas tradições como o mundo dos Jinas, o mundo Jina. Como eu falei, deste mundo, do mundo de Badagas, da dimensão de Badagas, é que é de onde provém todas as tecnologias, tudo que está relacionado ao futuro, ao que vai acontecer no futuro próximo, podemos dizer assim, né, na face da Terra, tudo aquilo que vai se realizar, que vai se materializar, existe antes em Badagas. Então, por exemplo, vamos dizer, a internet é uma tecnologia, podemos dizer, do quinto estado de consciência. Uma tecnologia angélica, não é humana, não é quarta hierarquia, já é quinta hierarquia. Badagas representa o mundo da quinta hierarquia, a hierarquia de Vênus. Tá? Para quem não está familiarizado com esse assunto, é uma evolução que está imediatamente além da nossa, tá? Superior. É para onde nós estamos caminhando. Nós somos quarta hierarquia, nós humanos. Estamos rumando para a quinta hierarquia. Tá? Então é o nosso futuro. Todos nós vamos de um jeito ou de outro. Alguns mais rápido, outros mais devagar, mas todos nós estamos rumando para a quinta hierarquia, para o quinto sistema de evolução, que é Badagas. Para dizer que a síntese do quinto sistema, da quinta hierarquia, é Badagas. Então a tecnologia, por exemplo, da internet é Badagas, a aviação é Badagas. E da mesma forma, pessoal, o que nós temos como fenômenos ufológicos, os UFOs, né, os objetos voadores não identificados, eles provêm de Badagas. Eles provêm dos mundos internos. Eles provêm de dimensões espirituais que estão além da nossa realidade física. Eu vou fazer uma parte aqui rapidinho, porque é o seguinte, quando eu falei dois programas, né, que eu falei de Badagas, Duat Agartha e Shambhala, eu enfatizei bem que não há como entrar nesses mundos se você não tiver consciência, tá certo? Se você não tiver consciência, se você não tiver merecimento. Você precisa ter consciência e merecimento para que lhe seja franqueada a entrada, o acesso a esses mundos. Então, o que acontece? O caso do Almirante Byrd. Nós podemos presumir, claro, que o Almirante Byrd não era qualquer um. Ele era um ser humano especial ou era um ser de Badaga, já com a consciência já conectada a Badagas. Por isso que a ele foi franqueada a entrada. E se diz que ele teve experiências lá, que ele aterrissou o avião dele, entendeu? E teve experiências
com os seres que ali vivem, com as hierarquias que ali vivem. E ele voltou e trouxe isso, né, relatou isso para os seus superiores, mas isso acabou sendo aí suprimido, né? O governo americano, a CIA, enfim, nunca revelaram, não é? Assim como, puxa, os fenômenos, aí voltando agora para os fenômenos ufológicos, não é? Existem tantos relatos, né? Já existem aí pessoas, o governo dos Estados Unidos já admitiu a existência de UFOs, não é? Tantas pessoas de alto gabarito, estudiosos. Tivemos até o nosso querido Gevaer, né, falecido recentemente, a quem eu presto as minhas homenagens. Tive a oportunidade de conhecê-lo em Santos há alguns anos. Um grande estudioso, saudoso professor Gevaer, não é? Um grande ufólogo. Então, podemos dizer que nós estamos chegando cada vez mais perto de conhecer melhor a realidade dos UFOs, a realidade ufológica. E aí, já indo para o lado da tradição iniciática, já há muitos e muitos milênios, a tradição iniciática sabe, conhece a existência dos UFOs e nos fala, nos ensina que os UFOs vêm, na verdade, não são extraterrestres, né, mas são sim intraterrestres. Eles entram e saem da face da Terra, não é, pelas embocaduras que existem, né, espalhadas aí pelo globo Terra. As embocaduras são as entradas para os mundos interiores. E os UFOs, portanto, os OVNIs, a tradição nos fala que eles vêm de Badagas. Tá? De Badagas. E vejam o seguinte, a tecnologia dos UFOs não é uma tecnologia humana, é uma tecnologia de quinto sistema, de Badagas. Tá certo? É muito mais evoluída que a nossa. Eles são muito mais infinitamente mais inteligentes do que nós e tem uma tecnologia que é infinitamente superior à que nós temos acesso. E essa tecnologia que eles possuem é o Vril. É o Vril que é relatado por Boer Lytton no seu livro Vril, a Raça do Futuro, e também era perseguida aí pelos nazistas. É lógico que não é só pelos nazistas, entendeu? Que os nazistas isso se tornou mais evidente, tá certo? Mas é claro que existem muitos governos aí que durante muito tempo procuram essas entradas, sabem da existência dessas embocaduras, o próprio governo dos Estados Unidos sabe, e procura, lógico que eles procuram também o Vril, mas você não pode, aí repito, você não tem acesso se você não tem consciência, se você não tem merecimento. Nós ainda somos muito atrasados, somos muito ignorantes para termos à nossa disposição uma tecnologia tão alta, tão magnífica quanto essa. É como você, não é? Você disponibilizar uma tecnologia como essa para o ser humano da atualidade é a mesma coisa que você dar uma metralhadora para uma criança, entendeu? É uma loucura, uma loucura. Vejam, se com a tecnologia que nós temos armamento atômico, né? As potências atômicas possuem armamento atômico capaz de destruir o planeta Terra por 50 vezes. Imagina se tem uma tecnologia elevada como o Vril, que você pode utilizar tanto para o bem como para o mal, tanto para construção como para destruição, tá certo? Os UFOs, pessoal, vêm, portanto, dos mundos internos, da Terra Oca. Os UFOs são conhecidos, como eu falei, já há muito tempo nas tradições.
Vejam o seguinte, nos anais da antiga Índia, da área, chamamos de Aryavarta, existe um livro escrito por um sábio chamado Bharadvai. O livro se chama Vimakrika Shostra. Sabe o que significa esse título, pessoal, em português? A tradução: Tratado sobre a Aeronáutica. Só que esse livro foi escrito há milhares e milhares de anos. Tá? Há pelo menos 2.000, 3.000 anos. Provavelmente mais, é mais antigo. Como que se vai falar de tratado de aeronáutica há 3.000, 4.000, 5.000 anos atrás? Não é? Por quê? Porque já existiu na face da Terra. A face da Terra essa tecnologia já esteve existente na face da Terra. Só que num ciclo anterior ao nosso, num ciclo evolutivo anterior ao nosso, que nós chamamos de Atlante, atualmente estamos no 5º Ário, né? Ainda no 4º ciclo Atlante, quando nós tínhamos à nossa disposição essa tecnologia, o Vril, tínhamos a nossa tecnologia também, o Orichalc, tá certo? Nós quase destruímos o planeta, tá? Com guerras atômicas, guerras nucleares, tá? O eixo da Terra se inclinou a 23 graus, enfim, foi algo, quase destruímos o planeta e a humanidade. A maior parte da humanidade foi dizimada. Tá? Aí o que acontece é que o governo espiritual do mundo, a Agartha, entendeu? Reservou essa tecnologia, reservou esse conhecimento, essa tecnologia que existe, portanto, apenas nos mundos internos. Existe apenas em Badagas, Duat e Agartha. Tá? Pois bem, pessoal, vejam que o nome Vimakrika Shostra, nome desse tratado, nos remete a Vimanas. Vimanas são objetos voadores na língua sânscrita. Então, os UFOs, ou OVNIs, que é a mesma coisa, eles são Vimanas. Vimanas são objetos voadores, que nós chamamos, né, de OVNIs, UFOs ou discos voadores. Esses OVNIs, eles provêm do interior da Terra, provém de Badagas, e como nós estamos num jogo de polaridade, nesses mundos, nessas dimensões internas, como nós estamos num mundo de polaridade, uma das 7 leis herméticas é o que? A lei da polaridade. Existe a luz, existe a sombra, existe o caminho da construção e da destruição, da mão direita e da mão esquerda, né, da magia teúrgica e da magia negra. Então, existe a correspondência, a sombra, podemos dizer assim, a sombra de Badagas, a sombra de Duat, a sombra de Agartha. Existe. Tá? Então, existem os UFOs, que são ligados às hierarquias de construção, e existem também os UFOs ligados às hierarquias de destruição. Tá? Existem os dois. Os UFOs de construção, eles provêm do que nós chamamos de locas. Locas são embocaduras de luz. E os Vimanas, os OVNIs ligados à face da destruição, eles provêm do que nós chamamos de talas, que é o correspondente a locas, mas pelo lado de sombra. Tá? Lado de sombra. Mundo da polaridade. Pessoal, tudo é polar. Tá? Tudo é polar. O que existe de unidade, de unitário, realmente é só Deus, não é? É só o Criador. Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse tema. Eu gosto muito. Peço que vocês deixem seus recados, deixem suas dúvidas, tá?
no nosso canal, nos comentários do programa, e também pode mandar um e-mail para mim no esfinge137@gmail.com, tá? Eu acredito, gente, até existem aqueles programas, né, do History, Contato Extraterrestre, né, Alienígenas do Passado. Eu sou muito otimista, eu acredito que nós estamos chegando cada vez mais perto, né? Me lembro ainda dos meus anos de mais juventude, né, que meus amigos, assistíamos o saudoso Arquivo X, o Fox Mulder e a Dana Scully, e existe aquele quadro icônico, né, de Mulder, A Verdade Está Lá Fora. Aí eu só ousaria contrapor, não é, essa sentença aí do quadro de Mulder: a verdade está dentro. As nossas verdades estão sempre dentro. Deus não está fora, está dentro de nós. Pela lei da correspondência, tá certo? O mundo, a Terra é oca, a Terra é grávida de um Sol. Esse Sol é a própria expressão do Eterno na face do globo Terra, é o coração ígneo do planeta Terra, que é Shambhala e Agartha. Shambhala é o nada, que se faz tudo. Agartha é o tudo, é a luz de onde provém todo o processo de criação e todo o processo de evolução. Então eu vejo com otimismo, eu acho que acredito que nós estamos, aí a própria ciência, os cientistas que têm aí a cabeça mais aberta, estamos chegando cada vez mais perto das tradições primordiais casarem, não é? Encontrarem aí um acordo, uma harmonização, uma convergência com as próprias ciências. Lembrando, gente, que as tradições dos mundos internos, ela não é algo novo, ela é algo presente em diversas mitologias e diversas tradições. Eu me relatei aqui, narrei sobre a mitologia nórdica, não é? Valhalla, o Vale dos Deuses, são mundos internos. É correspondente Valhalla a Shambhala. Avalon, das tradições célticas, né, do rei Arthur, também é a mesma coisa. É a Tula, a terra imperecível, a hiperbórea dos antepassados. É a terra imperecível, a terra eterna, aquilo que representa o eterno, onde não existe sofrimento, onde não existe doença, onde existe equilíbrio, onde existe a sinarquia, o sistema político-econômico-social mais próximo do ideal. Não existe violência, existe justiça social, não existe egoísmo. Então, vejam que, além de falando um pouquinho, mas indo um pouco além nas mitologias, ainda a própria mitologia grega também nos fala dos mundos internos, não é? O mundo pós-mortem dos gregos era o quê? Era o Tártaro, o Érebo e o Campos Elíseos, né? O Tártaro era o inferno, o mundo de danação das almas. O Érebo é o mundo de purgação, o purgatório. E o Campos Elíseos é o céu. Nas tradições do Oriente, no budismo, no hinduísmo, é recorrente. Em outras tradições da China, do Japão, é recorrente a existência dos mundos internos. Voltando um pouquinho aqui para as Américas, puxa, as mitologias dos nossos nativos, não é? Que nós chamamos de índios, que na verdade são atlantes, da América do Norte à América do Sul, falam da tradição dos mundos internos. Os índios chavantes do Mato Grosso falam da tradição dos mundos internos. Aliás, os índios chavantes são índios ginas. Eles têm uma conexão direta com os mundos internos. A história
A trajetória do Coronel Fawcett, do célebre Coronel Fawcett, está relacionado aos mundos internos. Voltando um pouco para a Europa, a mitologia céltica, especificamente mitologia irlandesa, escocesa também, falam, né, os irlandeses são tidos como descendentes de um povo chamado Tuatha De Danann, os celtas, né, os celtas e irlandeses, descendentes dos Tuatha De Danann. Tuatha está relacionado a Duat, mundos internos. Né? Se diz que na mitologia irlandesa que esse povo, que é chamado de um povo Gina, que ele se interiorizou, que era um povo que veio do interior da terra e voltou para o interior da terra. Existe também um outro povo na Escócia, não lembro agora o nome, também existe essa tradição, os mundos Ginas. Isso foi, por exemplo, o próprio Tolkien, né, no Senhor dos Anéis, tem muita relação com os mundos internos. Tá? O que ele relata ali dos hobbits, daqueles seres fabulosos. Tolkien também não era um ser humano comum. Tá? Então essas tradições, elas são muito fortes, elas são existentes. No Egito, já no programa que eu falei aqui há 2 semanas, o Egito, não é? Os mortos iam para o interior da terra, para Duat. O Duat é o que para os egípcios? É o mundo dos mortos. O livro dos mortos do Antigo Egito fala de Duat o tempo todo. Então não é algo novo, pessoal. Faz parte das tradições. Vamos procurar resgatar isso. Gente, antes de terminar o programa de hoje, eu quero deixar um recado. Na data de ontem, dia 19, iniciou-se a primeira turma do Peregrino 2023 do Departamento do Sumaré, Zona Oeste de São Paulo. Mas, apesar de ter começado ontem, ainda é bastante introdutório. Você pode fazer a sua inscrição e você pode se matricular e iniciar o curso Peregrino, que é o preparatório de graus da Sociedade Brasileira de Eubiose. Você pode se inscreva hoje, comece a semana que vem. Se não der, pode começar daqui 2 semanas. Tá? Não tem problema, as vagas estão abertas. Faça a sua inscrição pelo WhatsApp no número 11 99 112 1707. 11 99 112 1707. O curso é presencial, o Peregrino é presencial. São todas as quintas-feiras, das 20 horas às 21h30, duração de 1 ano, e o departamento do Sumaré da Eubiose fica na rua Paracuê, número 188, nas proximidades, nas imediações da estação Vila Madalena do metrô. Já vou trazer aqui também, fiquem atentos, a semana que vem eu vou trazer informações sobre o curso de Astrologia Hermética que eu vou promover na Consciência Cósmica, hein? Vai ser um curso presencial, mas com transmissão online. Astrologia Hermética, pessoal. É um curso voltado tanto para quem quer se iniciar na astrologia, não precisa ter prévio conhecimento de astrologia, e também para você, meu amigo, minha amiga, que já é astrólogo, astróloga. Porque eu vou trazer elementos que enriquecem, elementos do hermetismo, a correlação com os arcanos do tarô, com a cabala e com outros elementos do hermetismo que só fazem enriquecer a interpretação dos mapas astrológicos, a interpretação dos posicionamentos dos astros. Vai ser um curso imperdível, tá? Vou trazer na semana que vem data, horário certinho, quantas aulas terão. E aí você também já vou trazer aí o link, o telefone para você poder fazer a sua inscrição. Curso de Astrologia Hermética 2023. Esse é o primeiro. Vamos ter várias atividades aí interessantíssimas durante o ano. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do programa, assim como eu gostei. E deixo aqui um meu grande beijo, meu grande abraço e uma semana iluminada para todos nós.